Fala galera, beleza? Professor Ferdinando aqui na área e na aula de hoje falaremos sobre as relações trigonométricas auxiliares. Bora lá? Para a gente poder começar a falar da primeira, que vai ser a secante, eu vou recordar com vocês o seguinte: nós sabemos que o cosseno de um ângulo alfa, num triângulo retângulo, é definido como cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Até aí tudo bem? Agora, nós definimos a secante do ângulo alfa como a razão trigonométrica inversa. Eu vou dividir hipotenusa por cateto adjacente. Ou seja, a secante de um ângulo alfa vai ser o inverso do cosseno desse ângulo alfa. Lógico, desde que o cosseno seja diferente de zero. Por exemplo, para você entender melhor, nós sabemos que o cosseno de 60 graus vale quanto? Meio, não é? Agora, se eu estiver interessado em saber a secante de 60 graus, eu vou inverter o valor do cosseno. 1 sobre 2 a gente inverte, fica aqui, ó, 2 sobre 1, tudo bem? A secante de 60 graus, 2 sobre 1 é 2. Pronto. Ferdi, é só isso? No caso do triângulo retângulo e das consequências mais imediatas, sim. Para quem quiser aprofundar um pouquinho mais e entender como surge a secante no ciclo trigonométrico, talvez ajude até a entender um pouquinho melhor esse nome secante aqui para vocês, porque a secante tem a ver com uma reta que corta a circunferência em 2 pontos. E como surge a secante no ciclo trigonométrico? Então, minha sugestão é você perceber que o raio do círculo vai ser perpendicular a essa reta tangente, e se você fizer o cosseno desse ângulo alfa aqui, você vai perceber que essa medida CD vai ser 1 sobre o cosseno, porque aqui é o raio e mede 1. Mas como uma sugestão aí para quem quiser aprofundar um pouquinho, é aqui que surge a secante no ciclo trigonométrico, tá bom? Bom, a segunda relação auxiliar que a gente vai falar vai ser a cossecante. Para isso, a gente lembra que o seno de um ângulo não é o cateto oposto dividido pela hipotenusa? Então, a gente define assim: a cossecante vai ser a hipotenusa por cateto oposto, ou seja, a cossecante de um ângulo alfa vai ser 1 sobre o seno desse ângulo alfa. De novo, é lógico, desde que o seno seja diferente de zero. Por exemplo, vamos lá, a gente estava falando dos 60 graus naquela hora, não foi? Então pensa aqui comigo, o seno de 60 graus, vocês se lembram? O seno de 60 graus vale quanto? Raiz de 3 sobre 2, não é? Então, se eu te perguntar quanto é a cossecante de 60 graus, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter 2 sobre raiz de 3. Se quiser dar a resposta mais bonitinha, vamos dizer assim, racionalizada, multiplica aqui por raiz de 3 em cima e embaixo, e chega à conclusão que a cossecante de 60 vale 2 raiz de 3 sobre 3. Veja, eu quero entender um pouquinho melhor no ciclo trigonométrico. Bora lá então. Se você reparar aqui comigo, ó, novamente eu fechei aquela hora um triângulo retângulo aqui embaixo por essa reta tangente aqui, passando no ponto B. Agora, se eu imaginar aqui em cima um triângulo retângulo e você pegar esse ângulo alfa, você vai ver que aqui vai ser 90 menos alfa e lá em cima vai ser alfa também. Então, se você fizer, por exemplo, nesse caso, o seno do ângulo alfa, já que o cateto oposto, olhando para esse triângulo maior aqui, ele é 1, você vai perceber que essa medida de C até D vai ser a cossecante, porque vai ser 1 sobre o seno, tá bom? É para quem quiser aprofundar um pouquinho melhor e entender como surge no ciclo trigonométrico e aonde aparece. Tá. Agora, vamos lá. Tem agora a cotangente para finalizar as 3 relações auxiliares. Nós sabemos que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Adivinha só? A cotangente você divide o cateto adjacente pelo cateto oposto. Ou seja, sabemos que a cotangente do ângulo é representada como 1 sobre a tangente do ângulo. De novo, é lógico, desde que a tangente seja diferente de zero. Tá. Aqui, gente, eu vou fazer um comentário complementar. Vocês se lembram que a tangente era definida como também seno sobre cosseno? A gente falou sobre isso em aulas passadas, né, que é a tangente no ciclo trigonométrico. Então, a cotangente a gente também pode escrever assim: cosseno sobre seno, porque não é a razão trigonométrica inversa. Galera, isso, né, para seno diferente de zero, nunca podemos dividir por zero. Por exemplo, galera, a gente tem feito, né, com 60 graus, nós sabemos que a tangente de 60 graus vale quanto mesmo? Raiz de 3. A
cotangente de 60 graus vai valer o inverso, 1 sobre raiz de 3. Quiser racionalizar aí, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, isso daqui vai dar raiz de 3 sobre 3, tá bom? Talvez vocês se conheçam como seno tangente de 30 e tenham um motivo, né? São ângulos complementares, os 60 graus com o 30 graus, mas deixa isso daí para a gente comentar um pouquinho mais para frente em outra situação. Professor, quero saber no ciclo trigonométrico. Vamos ver. A cotangente é uma outra reta tangente, né? Se você imaginar não passando aqui na direita, mas passando ali em cima, a cotangente do ângulo vai ser representada por essa medida. Se você lembra aqui, ó, aqui tem um ângulo alfa, tracei ali uma reta paralela ao eixo x, aqui também vai ser alfa por ângulos alternos internos. De B até C, mede 1, porque é o raio do ciclo. Se você fizer a tangente de alfa, você vai chegar à conclusão que esse segmento AB vai ser a representação da cotangente, porque vai ser o inverso da tangente. Legal? Espero que vocês tenham entendido. Fiz uma tabelinha de resumo para vocês. Olha lá. Secante. O que é a secante? O inverso do cosseno. O que é a cossecante? Cossecante é o inverso do seno. E a cotangente vai ser o que? O inverso da tangente. Galera, também podemos escrever como cosseno sobre seno. Para terminar essa parte teórica, eu vou só falar uma coisinha com vocês que os alunos costumam confundir. Ferdi, o nome cossecante é o inverso do seno e o nome secante é o inverso do cosseno. Geralmente eu me confundo. Meu amiguinho, minha amiguinha, só uma dica aqui para memorizar. Eu memorizei assim quando eu estava no ensino médio, espero que ajude mais pessoas. Pensa assim, a razão trigonométrica não é a inversa? Você não inverte? Então inverte o nome também. Então a secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno. Só a cotangente que mantém a ideia do inverso da tangente. Tudo bem, galera? Espero que tenha ajudado aí nessa parte teórica. Vamos agora para um próximo vídeo. A gente vai falar em alguns exercícios.